o Senhor para todos. Para você que está alegre com Jesus, não responda por costume, só que estão alegres com Jesus. Dê um glória bem forte para Jesus aí. A presença do Senhor Jesus está no nosso meio. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui, aleluia. E se tem crente pentecostal no nosso meio, adora, exalta, glorifica, como o vosso pastor acabou de falar, ele é digno de toda adoração, aleluia. Não economiza o teu fôlego, abre a boca essa noite e adora o Senhor, porque ele te deu mais uma oportunidade de estar na casa dele para adorar e glorificar. Amados em Cristo Jesus, muitos do que amanheceram esse dia já não estão mais entre os vivos, já não pode mais adorar, mas você foi escolhido para estar esta noite aqui. Aproveita esse momento, pode ser o último, o Senhor pode voltar ainda esta noite, aleluia. Aproveita hoje, adore e glorifica, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Amados em Cristo Jesus, a maioria que me conhece, eu sou irmão da pastora Ruth, vim de Curitiba, estou aqui, devo estar indo amanhã, seguindo viagem para Portel, mas dentro de 8 dias estou voltando, devo estar aqui por Belém até dia 25, e pela misericórdia de Deus foi me dada essa oportunidade de falar algo da palavra do Senhor nesta noite. Abre tua Bíblia comigo, o livro de Daniel, capítulo de número 4. Abre tua Bíblia junto comigo, aleluia. Se porventura quem estiver do teu lado não tiver a Bíblia Sagrada, convida essa pessoa para fazer parte da leitura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, é capítulo de número 3, capítulo 4, mas a folha que está de 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Os que encontraram, digo amém. Amém. Diz assim: agora, pois, está posto, e quando ouvires o som da buzina, e do pífaro, e da citara, e da harpa, e o saltério, e a gaita, e o fole, e toda a sorte de música, para vos prestardes adoração à estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E, senão, fica sabendo, ó rei, que não cederemos aos teus deuses, nem a estátua de ouro que levantaste. Amém? Podeis tomar vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Amados em Cristo Jesus, o rei Nabucodonosor, na sua primeira investida contra Israel, ele levou parte dos utensílios de ouro da casa de Deus e colocou na casa do Deus da Babilônia. E na segunda invertida, ele levou jovens que tinham sabedoria, jovens que eram treinados em ciência, jovens que eram, podemos dizer no nosso dia, de um QI mais elevado, para trabalharem no palácio do rei, para serem prontos, para serem
sobressaíram-se 4 jovens em especial: Daniel e esses 3 de quem nós vamos falar nessa noite. Esses 3 jovens de que nós vamos falar, e mais Daniel. Esses 3 são Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel foram 4 jovens que sobressaíram entre os demais. Eles não foram os únicos levados de Israel para a Babilônia, mas eles sobressaíram. E num determinado tempo, o rei Nabucodonosor, pela sua soberba, pelo seu orgulho, ele já era, sem dúvida nenhuma, o maior rei daqueles tempos. Ele dominava o maior reino daquela época. Ele dominava o maior campo político daquela época. Mas ele não se conformando apenas em dominar na área natural, no campo físico e na política, agora também ele queria, veio ao coração dele, também dominar na área espiritual. Então ele manda construir uma grande estátua de ouro de 27 metros de altura por 6 metros de largura. Era, eu creio, que um pouco maior do que essa igreja, deve ter uns 20 metros aqui, mais ou menos. Mais um pouco. E a estátua tinha 26 metros de altura por 6 metros de largura, feita de ouro. O primeiro versículo do capítulo 3 diz que ela é feita de ouro. E ele então manda dar ordem que todos os seus súditos se dobrassem diante daquela estátua para adorar. A soberba, o orgulho daquele homem era tamanho que ele passa agora a querer adoração para aquela estátua que simbolizava o seu poder. Ele não se conformou no primeiro sonho, aonde Daniel tinha revelado para ele que ele era a cabeça de ouro, simbolizando que o reino dele foi muito grande. Mas ele não queria ser apenas a cabeça de ouro, ele mandou erguer uma estátua toda de ouro. Aleluia. Para se adorar. Mas para surpresa dele, no meio daquela multidão, tinha 3 jovens diferentes. 3 jovens que serviam ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo de Israel, ao Todo-Poderoso Yahvé. Aleluia. No meio daquela multidão tinha 3 jovens que por onde eles passavam, ele era diferente. Aleluia. Porque eles não se pareciam com as pessoas do mundo, eles não se dobravam às coisas do mundo, eles não cediam às coisas do mundo. Eram jovens que serviam ao Deus vivo de Israel, jovens separados. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu creio que nessa noite nós vamos encontrar nesse lugar jovem que sirva o Senhor. Nós vamos encontrar nesse lugar jovem que seja separado do mundo. Eu creio que nessa noite, aleluia, os jovens que estão me escutando, aleluia, eles estejam com esse propósito no coração de servir a Deus de um modo diferente, de servir a Deus de um modo digno, das pessoas olharem e dizer: esse jovem é diferente, há um brilho diferente na vida deles. Aleluia. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Amados em Cristo Jesus, diante de uma situação imposta pelo rei, aqueles 3 jovens não se dobraram, como já foi feito a leitura. Eles não se dobraram, e mais do que isso, eles afirmaram diante do rei que eles não se dobrariam à estátua de ouro que o rei tinha mandado erguer. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas a não se dobrares a essa estátua de ouro, esses 3 jovens, eles são jogados na fornalha de fogo ardente.
mas para surpresa não só do rei, não só de toda aquela multidão, mas para surpresa de muitos até nos dias de hoje, quando aqueles jovens foram jogados na fornalha de fogo, já estava lá dentro um quarto homem. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E esse quarto homem está no nosso meio hoje. Aleluia! Aleluia! Ele está no nosso meio, jovem, para te esperar. Aleluia! Ele está no nosso meio para te ajudar nesta noite. Aleluia! Esse quarto homem, aleluia, que estava esperando aqueles três que foram lançados. Aleluia! Faz toda a diferença na história daqueles jovens. Aleluia! Amados em Cristo Jesus, jovens que estão me ouvindo, e toda a igreja do Senhor, o que teria levado aqueles jovens a ter uma convicção tamanha de responder para o rei da maneira como foi lido aqui, como vocês têm na Bíblia de vocês escrito? O que levaria esses jovens diante de uma situação de morte? Eles não temerem a morte, mas crerem num Deus vivo, poderoso, mas que eles nunca tinham visto. O que levaria esses três jovens a tanta convicção? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem filho aqui no meio dos jovens? Porque tem um filho aqui no meio dos jovens, faça assim, só para me identificar vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, interpretação minha. Esses três jovens, quando eles ainda eram crianças lá em Israel, eles ouviam os seus pais contarem a história de um Deus que faz maravilhas. Esses três jovens cresceram ouvindo seus pais lhe contar histórias, aventuras de um Deus que faz maravilhas. O israelita, aos 12 anos, eles tinham que conhecer o Alcorão. A palavra de Deus diz e ensina, a palavra de Deus ensinada por Moisés diz que eles deveriam falar da lei do Senhor, andando pelo caminho, quando eles sentassem no local, ou quando estivessem em sua casa, quando estivessem na rua, quando em qualquer situação, eles deveriam estar falando da palavra do Senhor, ensinando para eles as maravilhas que o Senhor tinha feito. Aqueles três jovens, eles ouviam seus pais contar essas histórias, e eles viam nos olhos de seus pais o brilho de alegria, de satisfação, de fé, em falar de um Deus que faz maravilhas. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E eu tenho a convicção que todos que têm filhos jovens gostariam de ver seus filhos sentados no meio desse grupo de jovens, mas infelizmente nós perdemos muito tempo assistindo televisão, nós perdemos muito tempo com nossos afazeres da casa, com nossos afazeres no trabalho, com tantas outras coisas, e esquecemos de manter um tempo para falar com nossos filhos de um Deus que faz maravilha, de um Deus que é o Deus do impossível, de um Deus que pode nos livrar no momento que o inimigo queira nos jogar numa fornalha de fogo. Aleluia. Mas esses jovens, eles ouviram os seus pais falarem,
Os seus olhos viam nos olhos dos seus pais o brilho de fé que eles sentiam. E naquele momento, aqueles 3 jovens eles estão longe de sua cidade natal. Eles estão longe do seu povo, estão longe da sua família, mas eles serviam o mesmo Deus com a mesma convicção que é o Deus que faz maravilha e que não há lugar. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, não importa aonde ele estivesse, o Deus que eles ouviram seus pais falar ainda era o mesmo Deus e que poderia livrar. Aleluia. O texto sagrado é bem claro que nós lemos. Eles não afirmam que o Deus vai livrar. Ele diz, Ele é o Deus que pode livrar. Mas, quer dizer, se Ele não nos livrar, o que aqueles 3 jovens estavam afirmando? Rei, se nós tivermos que morrer, vamos morrer sim, mas vamos morrer fiel ao nosso Deus. Vamos morrer fiel ao Deus que os nossos pais nos ensinou. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqueles jovens, eles já tinham conhecido os 2 maiores avivamentos que aconteceu até a época deles. Gênesis capítulo 1, versículo 3, ali acontece o maior avivamento que toda a terra presenciou. Pouco explorado pelos pregadores. Mas quando Deus diz que haja luz, amados em Cristo Jesus, o primeiro versículo diz que Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. A palavra vazia do hebraico, aí eu não estava dizendo como essas bexigas, como a gente chama lá em Curitiba, que não tem nada dentro. Não é isso que está significando. A palavra vazia ali significa que não tinha vida. Não tinha vida, e o próprio versículo 4 já explica, porque havia trevas sobre a face da terra. E qualquer botânico ou qualquer biólogo sabe que num lugar totalmente escuro, que não entra nenhum raio de luz nunca, não existe vida onde é totalmente escuro. Mas quando Deus disse, haja luz, é a primeira citação da Bíblia Sagrada sobre Jesus Cristo, é o versículo 3 do 1º capítulo de Gênesis. Aleluia. Onde ele diz que haja luz. Todas as formas de vida começaram a surgir a partir daquela palavra, que haja luz, porque luz do original hebraico significa dar vida. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus é citado pela primeira vez na Bíblia Sagrada, passa a surgir todas as formas de vida. João capítulo 1 vai dizer, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está se referindo ao versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz que haja luz. Aquele momento foi o maior avivamento, porque avivamento, amados em Cristo Jesus, é da vida a algo que está morto e inanimado. Avivamento é da vida a algo inanimado, a algo morto. Deus criou os céus e a terra, mas a terra não tinha vida, e Deus disse, haja luz. E a partir daí, vocês podem investigar a Bíblia de vocês, que toda espécie de vida vai começar a surgir a partir desse momento. Aleluia. Aleluia. Aqueles jovens já tinham passado por outra experiência, que no meu ponto de vista é o segundo maior avivamento do Antigo Testamento.
os vales de ossos secos. Eles já conheciam, fazia pouco tempo, ainda estava fresco na memória deles, Ezequiel profetizando sobre o vale dos ossos secos. E é interessante essa passagem do vale dos ossos secos, porque no capítulo 34 o Senhor diz a Ezequiel: profetiza contra os pastores infiéis de Israel. Que dureza! Deve profetizar contra os pastores infiéis. No capítulo 35 ele diz: profetiza contra o monte Seir. No capítulo 36 ele diz: profetiza contra os montes de Israel. Aí no capítulo 37 ele experimenta Ezequiel, aleluia, ele leva Ezequiel diante de um vale tão grande de ossos, e a palavra no texto lá de Ezequiel vai dizer que esses ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos é o grau mais elevado de seco. E um osso ele demora muito tempo para secar, e o texto diz que estava sequíssimo. Isso significa que as pessoas, os animais, no caso que fosse daqueles ossos, já havia morrido há muito tempo. E o Senhor pergunta agora para Ezequiel: Ezequiel, pode reviver esses ossos? A palavra do original diz que Ezequiel olha para ele e diz: Senhor, Tu és onisciente, Senhor. Tu sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Tu és onipotente, Senhor. Tu és o único que tem todo o poder às tuas mãos. Se tu quiser, esses ossos pode reviver, porque tu tem o poder. Senhor, Tu és o dono da vida. Então, Senhor, Tu o sabes. A resposta de Ezequiel: Tu o sabes. Sabe por que Ezequiel dá essa resposta? É um problema muito grande que nós temos na igreja pentecostal hoje. O profeta de Deus, ele só profetiza quando Deus manda profetizar. O verdadeiro profeta de Deus, ele só profetiza se Deus mandar ele profetizar. O apóstolo Paulo nos ensina lá na carta aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, ele diz que as pessoas, que os homens, tem tradução que os homens nos considerem este dispenseiro das coisas de Deus. O que ele está nos ensinando ali é que nós devemos receber do Senhor. Se for para ministrar, se ministra. Se não for, guarda na dispensa. Deus sabe por que ele está falando isso. Aleluia. Ezequiel, ele olha para o Senhor e diz: Tu o sabes, Senhor. Ele está dizendo: é o Senhor que sabe. Porque o Senhor não tinha mandado ele profetizar nesse caso. Os 3 capítulos primeiro vai aparecer o Senhor mandando Ezequiel profetizar, ele profetiza, mas quando chega no 37 ele faz uma pergunta, e Ezequiel, muito como um homem verdadeiro de Deus, como um profeta de Deus, ele não profetiza, ele diz: Senhor, Tu é que sabes, Tu é todo poderoso, Tu é o dono da vida, Tu conhece o ontem, hoje, o amanhã, e conhece eternamente, só o Senhor sabe. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aqueles 3 jovens conheciam o que aconteceu naquela visão de Ezequiel, mostrando que o povo, aquele vale de ossos secos, simbolizava o povo de Israel que estava morto, e por causa disso eles foram levados
levaram cativo para a Babilônia. Era por esse motivo que eles estavam lá no cativeiro da Babilônia, porque estava um povo morto espiritualmente. Mas Deus sempre deu o seu remanescente, e aqueles homens, aqueles 3 jovens que estavam lá na Babilônia, era remanescente do povo de Deus, aleluia. Eram jovens que não se dobravam mesmo diante do perigo de morte. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles jovens, eles conheciam muito bem a passagem, a profecia de Isaías. E agora era o momento deles passarem por aqui. E agora era o momento deles passarem, como Isaías tinha dito, deles experimentarem aquele momento que Isaías diz assim: se passarem pelas águas, não te afogarás. Aleluia. Se passarem pelos rios, não te submergirás. Se passarem pelo fogo, o fogo não arderá sobre ti. Eles conheciam a palavra do Senhor, eles conheciam a Escritura Sagrada. Jovem, aproveita o teu tempo e começa a conhecer a Escritura Sagrada, e você vai ver que você vai passar a ser diferente. No momento de dificuldade, você vai conhecer a palavra e ter confiança naquilo que você vai fazer. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles homens eram diferentes. A Bíblia Sagrada nos já mostra verdadeiros homens e mulheres de Deus que são diferentes. Aleluia. E a pessoa que é diferente. Agora eu vou dar um conselho para vocês. O pessoal diz que conselho, se fosse bom, se vendia, não dava. Eu peguei um avião ontem, 8h30 da manhã, em Curitiba. Desci em Brasília às 11 horas. Ao meu lado sentou uma senhora branca, de aparência de classe média alta. E num determinado momento eu estava lendo um livro, ela parece que não aguentou, perguntou: o senhor é evangélico? Eu disse: graças a Deus. Ela disse: eu sempre que é diferente. Jovem, você precisa ser diferente do mundo. As pessoas têm que olhar para você e ver diferença. As pessoas têm que olhar para você e ver que você não está no meio lá do mundo, que você foi separado. Porque as pessoas conhecem quem é diferente. Por 3 vezes, na noite que Jesus foi preso, uma pessoa chegou com Pedro e disse: você é um deles, né? Ele disse: não sou. É assim, o modo que você fala é conhecido. Ei, as pessoas precisam ver que o modo como vocês falam é diferente das pessoas do mundo. Uma outra moça lá olhou para Pedro e disse: você é galileu, né? Ele disse: não sou. É assim, a tua roupa é de Galileu. Ei, a roupa que você usa tem que ser diferente da roupa lá do mundo. O homem e a mulher de Deus é conhecido, como ele se comporta, como ele se veste, como ele fala. As pessoas têm que olhar para nós e ver diferença. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos separados lá do mundo. Porque quando isso acontecer na vida de vocês, as pessoas vão simplesmente chegar para vocês e dizer: esse é um crente, é uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro servo de Deus. Ah, como é bonito quando a gente chega num lugar e as pessoas olham para nós e vê que nós somos diferentes. Elas percebem em nós essa diferença. Pense nisso.
Alguém chegar no aeroporto de Belém, lembrar de um de vocês que estão aqui hoje e dizer para o seu companheiro: aqui nessa cidade mora um homem, ou mora uma mulher, que é um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. E quando ele perguntar: mas por quê? O moço lá de saúde disse: tudo que ele fala se cumpre, tudo que ele fala é verdade. Aleluia. Eliseu costumava passar no caminho. O texto sagrado diz que ele passava e uma mulher e o seu marido observavam, até que um dia aquela mulher não aguentou e disse para o marido: marido, aquele homem é um verdadeiro homem de Deus. Pense, a pessoa olhar para você e falar: pô, esse é um verdadeiro homem de Deus, aquela é uma verdadeira mulher de Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Amados, tinha tanta coisa para falar, mas o horário já manda a gente parar. Mas eu tenho uma convicção que o Espírito do Senhor está no nosso meio e Ele está trabalhando em corações nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu creio que nenhum de vocês estão aqui simplesmente o pastor vê que vocês estão aqui, mas vocês querem ser diferentes. Aleluia. Eu creio nisso. E se você também crê nisso e realmente quer, já começa a glorificar o Senhor. Eu vou estar orando pela tua vida. Aleluia. Já deu o meu horário, eu quero orar pela tua vida. Começa a glorificar e exaltar o Senhor. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Aleluia. Lembra-se de Maria, quando o anjo aparece para ela, era tudo diferente de tudo que ela tinha pensado, mas ela diz: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Ei, igreja do Senhor, eu te convido a ficar em pé, já deu o meu horário. Só existe avivamento através da palavra de Deus. Aleluia. E para haver avivamento tem que haver quebrantamento, tem que haver pedido de perdão. Começa agora a dizer para o Senhor: Senhor, se até hoje eu vivi desse jeito, me perdoa, eu quero ser diferente, eu quero viver diferente. Se você crê nisso, aleluia, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Só mais 2 minutos. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Aquele quarto homem que entrou na fornalha com aquele jovem, ele está aqui, jovem. Ele quer que você seja diferente. Ele quer que quando você tiver que passar pela fornalha, você encare de cabeça erguida, porque ele vai estar junto com você. Aleluia, aleluia. Mas é preciso você ser diferente do mundo.
Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.